boa noite, pessoal. Renata, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live com o tema os 5 erros de controle dentro de uma ótica. E aí, esse tema é um tema tanto para o dono da ótica quanto o gerente e até o consultor também. Ele tem que ter essa noção desses processos dentro da ótica para que a equipe esteja alinhada. E isso com certeza vai ajudar aí na gestão aí, quando todos têm um direcionamento assim de cada processo, ajuda bastante na questão do sucesso da ótica aí, que eu creio que todos que estão na equipe têm o mesmo propósito, né? Que é conseguir isso, conseguir o êxito aí para a empresa. Com isso você é valorizado, o seu trabalho, a questão também dos seus ganhos também aumentam. Você que está aí no balcão tem comissão, tem. Então eu creio que quando a gente melhora esse processo dentro da ótica, não só o dono da ótica que está ganhando, a equipe em si tá ganhando. Então por isso que eu, Ferreira, cheguei Brasil, seja bem-vindo, meu amigo, que você absorva muito conhecimento aqui, um prazer recebê-lo. E aí esses processos, eles são muito importantes, né, dentro da ótica, essa questão de controle. Porém é algo que eu vejo que um número grande de ótica, eles não dão a importância desse processo dentro da ótica, e acaba havendo muitas perdas em questão de valores mesmo, entendeu? Porque uma vez que você não tem esse controle, acaba que você está perdendo dinheiro e você não sabe onde e o porquê. E aí, querendo ou não, você não vai consertar esse processo que está errado. E é cultural, isso aí acaba que vai passando de um para o outro. Eu entro numa empresa, não faz, eu também vou priorizar o que me cobram. O que é cobrado hoje na ótica? É venda, aumentar ticket, faturamento, bater meta. Isso é muito importante, eu não deixo de priorizar essa importância dentro da ótica, não. Mas tenha certeza, se você tiver essa mentalidade de melhorar e de implementar processos controlando a parte que cabe aí de pedido, com certeza a sua ótica ela vai entrar num crescimento aí grande, e você está se preparando para o futuro. O futuro da gente é o quê? A gente inicia com uma ótica e a gente quer fazer um trabalho muito bom para que aquela ótica ela gere frutos. E aí a gente começa a crescer. É onde a gente estrutura todo o processo, pega todo o know-how, toda a experiência da primeira loja, e a tendência é a gente virar um grupo. Todos, eu acho que abre o seu negócio no mercado óptico, ele tem essa pretensão. E é ideal a gente fazer esse projeto, né, estruturado, com processos, e não sem direcionamento, sem saber o que está fazendo. Então é algo que aqui na mentoria óptica a gente tenta trazer esses tópicos para vocês entenderem o quanto isso é importante no resultado da sua ótica. A parte de controle, a parte em que você mede os seus indicadores, e aí você consegue analisar todos os números,
o que tá bom você pode melhorar e o que tá ruim, não tá funcionando, a gente vai buscar a solução para que a gente melhore. E esse é o intuito aí. E por isso que eu quis trazer esse tópico, que é algo que na nossas consultorias com ótica, a grande maioria das óticas tem uma dificuldade tremenda ou nunca fizeram nenhum tipo de processo de controle. E eu vejo que assim, os grupos, as óticas que já tem mais de 5 lojas, elas tendem a ter esse controle mais por conta do crescimento e aí verifica que tem algo errado. Eu estou faturando muito, vendendo bem nas lojas, porém o meu lucro ele não está favorável, ele não está legal. E aí é onde que cria um interesse para analisar passo a passo o processo, e aí você verifica que é falta de controle. É falta de controle de pedido, é falta de controle de garantia, é falta de controle nas vendas, falta de controle de desconto. Então, isso é muito importante para que você tenha um resultado expressivo. Porém, você pode iniciar com uma ótica, ou fazendo ou online. O que você tem que entender é isso. Você precisa hoje analisar o teu cenário e já criar esse processo. Já ir implementando, porque daqui a 6 meses você já vai estar estruturado, daqui a 1 ano, daqui a 5, e aí vai abrindo loja e você já tem um processo desenhado sobre essa questão, e não só faturamento, de controle também. E aí você vai ver o patamar que você vai entrar e vai melhorar bastante a questão aí. Então é ideal você, por exemplo, criar esse processo ou começar a implementar isso na sua ótica junto com a tua equipe, porque você vai depender do teu vendedor, do teu gerente, para que eles também entendam esse processo e aí eles consigam colocar isso em prática dentro da loja. Então é muito importante a gente ter a equipe alinhada nesse lado aí de controle, para que a gente consiga implementar da melhor forma e ir melhorando e ajustando de acordo com o que a gente vai iniciando na ótica. E aí, dentro da consultoria, eu elegi aqui, coloquei aqui cinco maiores erros que a grande maioria comete e que causam uma dificuldade, vai causar um impacto financeiro no final do mês grande, e aí acaba impactando na tua lucratividade. Você acaba vendendo bem muitas das vezes, e aí acaba que o custo está saindo a mais do que deveria, por conta de erro, de preço, custo da lente vindo errado. Então tem uma série de erros aí que a gente consegue, com o controle, encontrar, melhorar e direcionar para que não aconteça mais, e aí a gente vai controlando ao longo do tempo. E esses 5 erros é de acordo com a consultoria que nós fazemos, e é o que mais gera prejuízo na parte das óticas. O primeiro que eu vou colocar aqui é a questão que já estourou há uns anos já, a promoção em dobro, né? A Essilor, Zeiss, a Roya, que são os principais fornecedores de laboratório do mercado. Eles iniciaram uns anos atrás com a promoção em dobro, em que o cliente ele compra um par de lente e ele leva o segundo par
de forma gratuita. Porém, no regulamento do laboratório, a ótica ela tem um custo para pagar nesse segundo par. Foi acordado, cada laboratório tem um custo, foi acordado um valor que não é o valor inteiro que você pagaria. Então, logo no início isso estourou, e para o cliente final, 2 óculos é excelente. Ele está comprando um óculos, ganha uma outra lente, e para ele é ótimo, o cliente adora. Porém, para a ótica, e muitas das vezes, isso não é vantajoso. A ideia inicial dos laboratórios era a gente ter um gap aí de uma melhora na venda de um segundo óculos com armação e lente. Mas muitas das vezes o cliente ele opta só pela lente e tem um aro para aproveitar e tal. E acaba que nesse pedido de segundo par, quando a gente fecha a venda aqui no balcão e aí vai lançar no sistema esse pedido, ele tem um processo a ser feito em cada laboratório, para que o sistema web do laboratório ele reconheça que eu estou fazendo um pedido de promoção em dobro em segundo par, porque ele tem que gerar esse valor que não é o valor completo da lente total. Então, se eu estou no balcão fazendo o meu pedido, que na grande maioria o vendedor que faz esse pedido, ou tem ótica que tem um centro de pedido, né? A área técnica, um setor técnico para fazer o pedido, uma pessoa específica. E aí, essa pessoa, ela tem que ter esse procedimento. Por exemplo, a Essilor, você na hora de fazer um pedido lá de uma Varilux, você faz o primeiro pedido. Nesse primeiro pedido é gerado um voucher que você tem um campo especial lá para você colocar esse voucher, e aí o sistema ele já identifica esse primeiro pedido, ele já identifica qual o produto, qual é o grau, porque essa promoção ela não permite fazer grau diferente, eu tenho que permanecer o mesmo grau, e aí eu só tenho a opção de mudar as medidas, a altura, né, e as medidas do aro. Então, esse é um processo importantíssimo, que o profissional que está fazendo isso, o vendedor ou o técnico, ele tem que saber claramente esse processo, porque qualquer erro vai gerar a questão de um erro de pedido, em que o laboratório ele não vai identificar como segundo par, como promoção, e ele vai cobrar o valor cheio. Então, por exemplo, a Varilux, eu tenho uma Varilux lá de R$1.000 que eu paguei o primeiro par. O segundo par, eu pago o valor, se eu não me engano, aumentou agora, foi para 238, alguma coisa, não me recordo o valor cheio. E aí, todo esse processo é para isso, para que eu tenha o desconto do valor promocional desse segundo par. Mas entende que se eu não fizer isso ou fizer erradamente, o laboratório ele não vai entender e ele vai me cobrar o valor de R$1.000 do primeiro pedido. Então, a ótica ela vai estar saindo no prejuízo grande. A gente está falando aí de produtos de valor agregado. Com isso, a diferença do preço cheio para o preço promocional do segundo par é grande. Então, a gente está falando de um pedido. E aí eu pego uma
uma ótica, uma franquia que tem 12 lojas. E aí fica mais difícil para controlar isso. Mas imagine você errando no teu grupo aí, na tua ótica, errando com 12 lojas. Imagine no final do mês quanto que não vai ter. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, nas nossas consultorias, quando a gente faz em grupos com mais de 10 lojas, a gente pega a diferença aí de crédito, que a gente chama, né? Que é a diferença dessas lentes promocionais, é de 10, 15 mil em um mês. Então, no ano, a gente fala de mais de 100 mil de erro. Isso não vai impactar a sua loja, não vai impactar o teu desempenho aí, as tuas metas. E aí é onde que eu falo, o gestor, ele não pode estar só com os olhos no faturamento, porque isso, quando ele ajusta esse controle, quando ele começa a ter essa noção, ele melhora muito a questão dele, a questão do lucro da loja. E isso vai impactar em todos os setores. E uma vez que você faz esse processo, você alinhou isso, é para a vida inteira. Entrou vendedor, ele sabe como que é o processo, como inicia, o controle que ele tem que fazer. O gerente também, que é isso, no meu modo de ver, pode ser uma função do gerente. Ele tem essa função também. E aí você consegue ter um resultado esplêndido. Então eu acho que é algo que é muito importante, vai impactar bastante. E aí você vai e fala: Thiago, mas como eu controlo isso? Como eu vou saber que o pedido está sendo feito certo lá, promoção em dobro? O primeiro passo é você se reunir com a equipe e você perguntar e entender se o processo desses pedidos em dobro, se está claro, se eles sabem de fato esse passo a passo e, por exemplo, quando der algum problema, quem é o suporte que atende eles. Isso aí é muito importante. Todo laboratório tem um suporte. Muitas das vezes, quando é um grupo grande, né, você tem um suporte de uma pessoa, de um atendente só. Isso facilita a questão da resolução desses problemas. Então, você vai entrar em contato com esse suporte, você vai entrar em contato com o teu funcionário e vai perguntar se ele está ciente de todos os processos e alinhar isso e colocar na mesa. Se ele sabe como fazer o pedido da lente promoção em dobro, se ele confere, se ele sabe fazer a conferência dessas que está sendo pedido corretamente dessas lentes, e por acaso se tem um erro que pode acontecer, isso é normal, como ele controla esse erro no final do mês. Por exemplo, eu acabei de fazer um pedido aqui agora, e aí eu verifiquei amanhã que eu fiz o pedido errado. Eu entrei em contato com o suporte, e aí o suporte falou para mim que resolveu. O ideal é esse comunicado está sempre por e-mail, né? Que é uma forma da gente se resguardar e fica por e-mail lá. E aí o que acontece? Quando essa lente faturar e vir um boleto, eu tenho que, é minha responsabilidade fazer esse controle. Eu tenho que verificar a nota fiscal e o valor do boleto referente àquela ordem de serviço, se está me cobrando o valor promocional ou o valor cheio da lente. Então, eu já consigo evitar um erro de cobrança indevida aí. Beleza? A outra questão é o seguinte:
Tiago, eu não sei se eu fiz o pedido na hora, eu não vi, não me atentei. E aí, o que eu faço? Aí o que você faz é você criar um processo mensal de controle desses pedidos. Como que eu faço isso, Tiago? Todo fechamento de mês, você vai pegar o teu laboratório parceiro, se for mais de um, você vai pedir ao teu atendente o relatório, o resumo de todos os pedidos referentes àquele mês. Então, do dia 1º até o dia 30, ele vai te dar por e-mail a relação dos teus pedidos nesse laboratório. E aí lá vem discriminado qual é a ordem de serviço, qual é o código da loja, qual é o produto e qual é o valor que você está pagando naquele produto. Então, isso aí é importantíssimo, porque ali é um controle que você consegue pegar qualquer tipo de erro, tanto de pedido dentro da tua ótica, se foi o vendedor, ou a parte técnica, quanto também um erro sistêmico. O laboratório ele pode ter um erro de sistema lá e de repente não colocar no sistema o desconto que é válido para essa promoção para você. Olha só como é que é importantíssimo isso. Como que eu vou saber que eu estou pagando a mais se eu não controlo, se eu não verifico o custo das lentes? Então, eu preciso ter esse processo alinhado na minha loja. Eu preciso fazer com que isso se torne algo diário, mensal na minha loja. Você que vai analisar. Não tem problema nenhum fazer mensal, porque uma vez que você identifica o erro, os laboratórios, cara, são muitos parceiros. A grande maioria dos laboratórios aí, eles têm uma parceria muito grande com a gente lojista. Eu te falo isso por conta de experiência própria nas consultorias, por isso que eu falo que vale a pena a consultoria, porque você começa a controlar isso e você pega os erros, você muitas das vezes, o laboratório, você passa a relação do laboratório e ele em parceria, ele vai fazer uma avaliação daqueles erros e na grande maioria, em negociação com o laboratório, eu consigo esse crédito de volta para você. Você consegue restituir isso com o laboratório. Então imagine no mês, essa ótica aí que tem 12 franquias. E aí no mês o cara fez lá, puxou o levantamento lá de 6 meses e com média aí de 10 mil de diferença no mês, e ele em 6 meses ele recupera 60 mil. Como que seria hoje para você recuperar 60 mil em crédito? Ah, como que é isso, Thiago? Você vai fazer o relatório e você manda para o laboratório, ele vai analisar e aí ele vai te devolver esse dinheiro em forma de crédito. Como que é isso? Você tem boletos para pagar e aí ele vai abatendo mensal esses valores. Ele não vai pegar e vai te devolver em dinheiro isso. Não existe. Até porque muitas das vezes foi um erro que passou e você não pegou, porque você não controla a tua loja. Então, a partir de hoje, você comece a controlar. Você comece a dar importância a esse processo que você vai parar de perder dinheiro. Eu te falo porque é o que eu vejo. E na grande maioria, em reunião aqui, em call com o cliente ele não dá atenção a esse controle. Então, é algo que você consegue ter esse valor restituído. Mas como que você vai saber disso? Só controlando. Você tem que analisar, controlar e encontrar o erro e mostrar para o laboratório. Entendeu?
tem muita coisa que o laboratório... Ah, Thiago, o laboratório então está sendo maldoso comigo? Não. Por exemplo, ó, já peguei erro de laboratório, onde mudança de tabela fez com que tivesse um erro de sistema e aí não foi lançado o nosso acordo comercial, que era de 30% em cima das principais lentes. 30%. Olha quanta coisa a gente não estava perdendo. Mas esse erro foi rápido. Menos de um mês a gente já verificou, porque a gente faz esse controle. Mas se não controla, ia passar 1 ano, ia passar 10, eu não ia saber. E aí a gente não sente esse dinheiro escorrendo pelo ralo. Então é algo que a gente tem que ter esse controle e mostrar para o laboratório. Aí, meu amigo, ó, parceria, estou aqui fazendo meu controle aqui, peguei um erro aqui e tal, teria como verificar para mim? Eles vão verificar e aí te garanto que eles vão dar uma solução muito favorável para você, porque eles são parceria, não tem nada de errado. Os grandes laboratórios que eu costumo trabalhar. Então é algo que aqui já é uma dica muito valiosa para você que está aí na gestão. A gente está trabalhando bastante, fazendo captação de lead, querendo aumentar faturamento, querendo fazer campanha para melhorar, mas você tem que ter controle, você tem que ter isso, porque de nada vai adiantar se você está, vou economizar no tráfego pago, estou pagando 4 mil lá no tráfego pago, estou pagando a questão dos anúncios, eu vou começar vou cortar custo com funcionário. Se você está tendo um custo alto, invisível aí para você, com custo de lente. Então esse é o primeiro e principal aí da questão do controle. Uma dica é treinar a equipe. A equipe ela tem que estar alinhada a equipe sabe fazer pedido web, a equipe sabe fazer pedido pré-cal. Pré-cal eu não gosto muito porque é algo que a gente tem que trabalhar a favor com a tecnologia, né? Eu trabalhei muito em pré-cal e eu acho que hoje é uma perca de tempo. Muitos não querem fazer com medo de errar. E aí preferem mandar no pré-cal porque o laboratório lá, ele vai fazer o trabalho do vendedor, de fazer o pedido e ele fica exime de culpa se tiver erro. Então eu acho errado, eu acho que assim, é uma responsabilidade que você tem que puxar para você. O treino te leva à perfeição. Você vai fazer pedido todo dia e você vai ficar craque naquilo. E aí, eu te falo hoje, se a gente for parar para fazer um pedido web aqui, eu não demoro 2, 3 minutos para fazer um pedido. Por quê? É quantos anos fazendo isso? Então hoje, eu trago para vocês essa questão. Senta com a equipe, pergunta, alinha, verifica se todos os processos estão corretos, estão claros, se todo mundo sabe fazer pedido, se todo mundo sabe como funciona o pedido de promoção em dobro, se tiver um problema, quem resolver e como resolver. Por exemplo, é o que eu falei, criar processo. Teve algum problema? Olha só, eu sou o gestor da loja, o problema foi com o vendedor X. Ele vai mandar um e-mail para o atendente do laboratório, para o diretor comercial e para mim também. Então eu fico a par no e-mail ali do que está acontecendo. No final do mês, eu sei que houve uma cobrança devida e eu tenho que estar a par ali e o laboratório vai me responder no e-mail qual o boleto que ele gerou a questão do crédito. Olha só como é que já muda e profissionaliza bastante a nossa gestão nisso. Então, essa questão aí de promoção em dobro
Tá legal? Foi válida? O insight está valendo? A segunda dica, eu falo na questão de análise de mercado, né? Pesquisa de custo de lente. Eu tenho o laboratório A, laboratório B, laboratório C, laboratório D. 3 laboratórios. E aí, eu sou parceiro do A em 80% é todos os meus serviços. Eu faço tudo com esse laboratório A. E aí, o que ele não me atende, tal, uma coisa ou outra, eu faço. Vou dividindo esses 20% com os outros 3. Até aí não tem problema algum. Porém, é algo que a gente tem que fazer uma análise. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui real para vocês. Peguei numa consultoria a LP Lente Pronta 1.67. Lá nesse laboratório que era o parceiro, que o gestor mandava todos os serviços, né, a grande maioria, a 1.67 LP estava custando R$130. E aí, nessa análise, a gente identificou que o valor em outro laboratório estava quase o dobro. A gente verificou que estava 67. É uma diferença muito grande. E aí o que a gente faz? A gente senta, analisa, vê todos os produtos, todas as lentes que se encaixam, que não estão no valor competitivo ali. E aí a gente vai entrar com esse laboratório, com os representantes do laboratório, e vai solicitar ele. Então, olha, nossa parceria tá 1000 graus, a gente está conseguindo vender muito e a gente prioriza aí o teu laboratório, a gente vende as suas lentes. E aí eu tô com uma lente aqui, a 1.67 de vocês, tá R$130. No meu outro laboratório que eu tenho aqui também, eles fazem a 67. Tem como a gente fazer um acordo aí, você igualar e tal? Na grande maioria o laboratório iguala, porque é parceria. O laboratório, ele quer ótica parceira. Então, é algo que isso vai impactar no teu resultado final. Imagine você pagando 100 pares, 50 pares, em um laboratório que é 130 lentes e no outro é 67. No final do mês, isso dá um impacto muito grande. E aí a gente está falando de um produto só. E aí a gente vai fazendo essa análise com todos os produtos da gama que a gente mais vende. A gente vai pegar erros e aí a gente vai conseguir controlar isso melhor. Isso é muito básico, gente, mas quase nenhum gestor de ótica faz. Isso é importante para a gente alcançar nossos resultados. E eu falo não só para gestores não, o dono de ótica, eu acredito, tenho certeza que o gerente ele tem também uma responsabilidade sobre isso. Ah, Thiago, minha parte é comercial, minha parte é vender, gerenciar a equipe. Mas e se você gerencia indicadores, se você gerencia uma loja, você consegue ter esse gerenciamento de controle e você vai melhorar bastante o seu resultado. Com isso, você vai estar dando um up no teu trabalho. Você vai ser valorizado. Então, isso não é só para dono de ótica. A mentalidade tem que ser para o gerente também. E também se o consultor óptico também quiser entrar nessa linha, eu acho assim, é algo que é conhecimento que é para ele. Tem ótica que, beleza,
tem um setor para cuidar só disso. Aí o consultor, o gerente, ele não tem acesso a custo. Beleza, aí tá certo. Aí tem um setor para cuidar disso. Aí é ele que é o responsável por estar fazendo esse controle. Mas aí quem controla ele? É o gestor da ótica, o dono da ótica, que tem que verificar, fazer as perguntas-chave e aí analisar para ver se está tudo dentro do correto, fazer reunião com o laboratório para entender. Mas se você já ir por essas 5 dicas que eu estou dando aqui, essa é a segunda, você já tem um caminho muito bom para você trilhar aí e você melhorar na questão da tua ótica. E depois você vai me dizer aí, pode me mandar mensagem: Thiago, realmente depois de um mês, 3, 6, quando comecei a fazer o que você estava falando lá na live e deu resultado. Então é algo que eu tenho que fazer um mapeamento das lentes em cada laboratório. Aí tem uma análise também. Eu não vou trocar de laboratório só por conta do valor, se de repente eu perco em qualidade. Então é algo que não é só chegar e trocar, é algo que você tem que analisar. Mas primeiro, uma dica é você sentar com um representante do laboratório e negociar. O que mais também tem diferença grande de laboratório de um para o outro é a questão da coloração e montagem. É algo que, coloração, por exemplo, tem laboratório que é R$90, tem outros laboratórios que é 20. Montagem também varia muito. Então é algo que cada vez você tendo esses números da tua loja, você consegue melhorar isso aí e negociar melhor. Beleza? E aí você tem, uma vez por ano, tem a questão de aumento de tabela. E aí aumenta entre 6%, 7%, depende, né, do laboratório. Mas é algo que é nessa virada de chave que aí aumenta muito o produto e você acaba não se atentando a isso, e aí você acaba pagando a mais, sendo que tem outro fornecedor para poder te atender com a mesma qualidade, que é o importante, né? Então é algo que é uma reflexão boa para vocês aí. O terceiro, ele tem a ver já com a segunda dica, e eu já até estou falando aí para vocês. É como você negociar com o laboratório. Esses longos anos, eu fui gerente do grupo com 16 lojas da franquia Carol, Óticas Carol. Então, lá eu aprendi muito, negociando com grandes laboratórios, fazendo negociação de lentes, negociação de pagamentos. Então, assim, é algo que a gente melhora cada vez mais a nossa negociação de acordo com a parceria. Isso é uma troca. O laboratório, ele quer você com ele, mas muitas das vezes a ótica, ela não é parceira. Por quê, Thiago? Porque a gente começa a entrar na questão do preço. Qualquer R$1 a menos, o cara pula fora. E não é isso que eu estava falando anteriormente. A gente não tem que pensar só em preço. Qualidade, eficiência, solução de problema, isso é importantíssimo, suporte. Então, é algo que cada vez que eu tenho mais conexão com o laboratório, isso é mais pedidos, mais parcerias, mais marketing,
eu consigo negociar melhores preços e melhores prazos. Como que isso acontece, Thiago? Por exemplo, tem laboratório que dá em porcentagem a questão do desconto. E aí em cima da lente eu te dou 10% de desconto. E aí já não é aquele valor cheio da tabela. Beleza, já ajuda. Mas tem outras óticas que o desconto é 30%. E aí, você não ia gostar de 30%? Isso vai impactar onde? No teu lucro. Você vende a lente com um custo menor, porém você vai vender o preço normal. Você vai melhorar o teu ticket médio e o teu lucro em cima daquele produto. Então isso é muito importante. Isso aí acaba que melhora bastante a questão do teu fôlego financeiro. Então isso é algo que você tem que ter uma análise de pedido, uma parceria, e aí chamar o representante do laboratório para sentar, tomar um café e ver qual é a melhor negociação, entendeu? Muitas das vezes um laboratório te oferece e aí o outro não, mas você, pela parceria, você não quer sair daquele laboratório. Então, você negocia. Prazos também de pagamento. Tem laboratórios que te dão 7 dias para pagamento, outros te dão 30. E em grandes franquias te dão 10 vezes. Você já viu isso? Negociações assim, em volumes grandes, te proporciona isso. A você negociar da melhor forma. E quem ganha? É o teu fluxo de caixa. Isso é muito importante. Então, como fazer a melhor negociação? Você tem que ter todo esse indicadores da tua loja, e aí você tem como negociar um melhor desconto, um melhor prazo, e aí você sabendo que aquilo ali é um relacionamento. Cada vez que eu me relaciono mais com o laboratório, eu melhoro isso. Então, o meu desconto que era de 10, eu já consigo barganhar para 15. O meu pagamento que era de 7 já vai para 30 dias. E aí a gente vai melhorando a nossa negociação com o laboratório. Então aqui eu estou trazendo dicas valiosas para vocês colocarem em prática. E aí analisarem aí o que de melhor vai funcionar em cada área. A gente está no mercado que está bastante disputado. Então, cada decisão bem tomada, cada planejamento bem elaborado faz muita diferença. Ao longo prazo você vai ver isso. Então é algo que é bastante interessante. A gente está fazendo as melhores negociações e aí você fazendo a parceria aí com o teu laboratório aí que melhor te atende, que é o melhor parceiro que segura na tua mão. A quarta dica é controlar as perdas e erros de pedido. Thiago, eu nunca fiz isso, eu nem sei como que faz isso. Assim, todo mercado, todo negócio, ele está sujeito a erro, a pedido com defeito, e aí a gente tem que ter esse controle. Por quê? A gente tem que saber, primeiro, identificar se aquela perda ela gerou custo para a empresa ou ela entra na garantia e na parceria do laboratório.
mais uma do laboratório. Tem laboratório que, pela parceria, você errou um pedido, medida, diâmetro, na montagem, danificou, o laboratório ele vai te dar essa lente como cortesia. Consegui várias e várias já para resolver problemas das lojas. E aí isso vira uma parceria. Mas mesmo eu conseguindo zerar o custo de um erro, não quer dizer que eu não tenho que ter o controle, não quer dizer que eu não tenha que ter esses índices. Eu tenho que saber, tenho que anotar qual o produto que errou, quem foi o erro, teve custo sim ou não e a ordem. São direcionamentos essenciais para que eu identifique e corrija esse erro no meio do processo. Então, como que eu vou corrigir a minha equipe se eu não sei quais os erros que eles estão cometendo? Então, isso é muito importante ter esse planejamento de controle de perda e índice. E aí esse controle ele vai desde se eu tenho uma montagem própria ou eu tenho uma montagem terceirizada, se houve um erro lá, eu tenho que ter esse controle, veio errado, eu tenho que anotar. Se foi um erro de pedido do consultor, do técnico que faz o pedido, eu tenho que anotar. E se foi um erro de arranhão, Thiago, defeito no tratamento, eu também anoto. E aí eu vou botar lá que foi o erro do laboratório, que é erro ou do defeito do produto, sem custo. O laboratório de repente te dá essa garantia, mas eu sei quantos erros teve na minha loja naquele mês. Isso é um indicativo muito primordial aí para você entender como está funcionando a tua ótica. Entendeu? E aí, você, nessa questão também de erro, você pode pegar e fazer um processo igual a gente fez o controle lá da promoção em dobro. Eu posso pegar todo mês, puxar um relatório no laboratório, puxar um relatório de compra de lente no meu laboratório. O que isso vai impactar? Eu vou conseguir fazer com que eu pegue os erros, por exemplo, de promoção em dobro indevido. Eu vou conseguir pegar erros de pedido e, por exemplo, erro de duplicidade de pedido, que também acontece bastante. O pedido aqui, por exemplo, deu um erro no sistema, eu achei que não entrou, eu não liguei para a atendente para poder confirmar que aquele pedido entrou. Cheguei no outro dia, refiz o pedido. Na hora de chegar a lente, chegou dois pares. E aí? O erro é de quem? É do sistema ou é meu? Então, assim, foi duplicidade do pedido. Eu entendi que aquilo ali foi um erro e gerou custo para a empresa. Aí imagine isso constantemente. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Quem está errando bastante. Se é o consultor que faz o pedido e ele está errando 2, 3 vezes, 4 vezes, fazer uma reunião com ele e explicar o processo ou verificar se está acontecendo algo. Porque é importantíssimo a gente ter o foco, se é minha responsabilidade, se a empresa coloca isso como tarefa diária do consultor fazer o pedido, ele tem que abraçar a causa. E é algo que eu falo que parte técnica, quando o consultor ele faz o pedido dele próprio, é algo que ele mesmo consegue identificar erro de balcão de venda dele mesmo e também acrescenta demais, porque ele tem noção de grade de lente, qual a lente que faz, diâmetro. Ele tem, quando a lente chega, ele sabe
o porquê que não ficou boa, curvatura. Então é algo que ele está aprendendo. É algo que todo vendedor, para mim, tinha que ter essa noção. Porque ele consegue ter um feeling técnico que ele consegue melhorar bastante. Ele no balcão, ele já está analisando qual é a melhor lente para aquele grau ali. Muitas das vezes o cara, o consultor está ali, ele tem alguém para fazer o pedido, ele joga para o cara lá, para a central do pedido e se vira. Então, olha como que funciona quando eu tenho esse processo estruturado. Então é algo que vocês têm que iniciar agora, amanhã, já esse processo na loja de vocês. Vai fazer bastante diferença. E aí, esse controle, ele pode ser feito na questão de uma planilha de Excel. Eu boto lá os indicadores, o nome de quem fez, qual é o defeito, qual é o laboratório, o número da ordem, o produto e o valor. Numa planilha simples eu controlo isso. Entendeu? Quem tem montagem própria, cara, é importantíssimo você controlar não só a perda do montador, da equipe de montagem, como também controlar a produção da montagem. Tiago, como assim? Você sabia que cada máquina ela tem uma média de corte diário? Então, se eu tenho duas máquinas, quanto que o montador está produzindo? Eu posso ter esse indicativo e cobrar mais produtividade dele. Muitas das vezes nem ele sabe que pode melhorar. Ensinaram ele daquele jeito e ele está montando com duas máquinas 20 óculos, 10 em cada máquina. E aí está ficando serviço sempre atrasado. Eu falo, cara, meu montador não está dando conta. Tem que comprar mais uma máquina. Como assim, cara? Você tem que ter uma média ali. Uma máquina facetadora normalmente, eu falo botar esse ló aqui, ela produz 60 óculos num dia, com 8 horas trabalhadas. Então assim, vamos botar uma média aí de duas máquinas, 120. Ah, Thiago, cara, é muito óculos. O montador ele tem que ser muito bom. Cara, tem que ser bom. Ele tem que melhorar a produtividade dele. E muitas das vezes, um simples planejamento ali de logística ali, de layout, a forma como ele está produzindo, etapa a etapa, melhora. Mas como você vai saber cobrar? Como que você vai cobrar ele se você não sabe? Se você não controla? Você tem que saber controlar a produção da tua montagem. Você tem que saber controlar quem é o vendedor que está errando mais. Isso é uma gestão inteligente. E a gente só vai evoluir e melhorar mediante a esses processos. É chato? É. Mas é algo que é eficaz. E depois que começa a funcionar e a equipe está alinhada, já era. Você não vai querer outra coisa. Então, não deixa de priorizar isso. Comece a entender isso e aí a melhorar os teus processos. Manda essa live aí pro teu gerente, o teu gestor, quem vocês acham que essas dicas são valiosas e vai mudar aí a questão da gestão da ótica. Você pode mandar. E aí, agora a quinta dica que eu coloco aqui é a consultoria da mentoria óptica. Ela é detalhista e vai fazendo esses tópicos que eu passei aqui, que são os principais, porém ela pega toda a gestão de números, tanto de pedido quanto de venda. E o quinto é a questão do markup em cima da venda. Vou botar das lentes aqui.
para a gente botar um exemplo, né? Mas você pode fazer par a par por produto. Você hoje sabe qual é o markup, por exemplo, das lentes multifocais aí que você mais vende? Quanto que é esse indicativo? Como que isso funciona? Você precisa entender que o markup, ele é um número que vai te direcionar para você ter um resultado melhor em cima daquele produto. Por exemplo, a gente faz muito em cima das lentes que mais vendem. E aí, eu tenho que ter um número de markup mínimo para que eu entenda que abaixo daquele número é algo que eu tenho que colocar lá no meu controle vermelhinho. Ou a precificação dessa lente está errada, ou o meu vendedor está dando muito desconto para esse produto. Então, como é que eu sei, Thiago? Ó, a minha lente é R$100. O markup mínimo que a gente coloca é de 3 vezes o valor da lente. Então, seria a venda R$300. Mas tem lente, por exemplo, high-tech, que o multifocal da high-tech em certas vendas, você consegue marcar 8 de markup tranquilamente, 10, até 10. Então, é algo que vai te dar uma sustentabilidade financeira muito grande, se você tiver esses resultados, esses números. Mas por acaso, se já automaticamente você já consegue alcançar esse markup em cima dessas lentes. Mas se por acaso, por exemplo, mudou a equipe, entrou um vendedor novo, não está acostumado com a cultura, veio com uma ótica que só vende ticket baixo e o cara começa a dar desconto e esse markup de 8 ele vai para 2,5. Como que você vai fazer isso? Como que você vai saber? Como que você vai saber? Você tem que ter um teto de desconto para o gerente, por exemplo. É o que a gente fazia lá na questão do grupo que a gente gerenciava. Como que eu vou botar o markup aqui? A gente tinha muito em questão de Varilux. A Varilux hoje é questão de cobrir, né? O cliente, hoje ele vai em várias óticas, não só a Varilux, mas eu vou botar o exemplo aqui, que a Varilux, ele vem com vários descontos, e aí o cara dá lá um descontão lá, e aí para no balcão, o cara fala assim, cara, gostei do teu atendimento, da tua loja é agradável, e eu quero fechar contigo, eu só não consigo pagar esse valor aí. Aí quando você vai ver, o que acontecia? Eu dentro de gerente da loja, eu poderia só chegar até o markup de 3. Se eu diminuísse esse markup no valor da lente, eu não poderia. A diretoria iria me cobrir. Aí, para eu fechar essa venda, eu teria que ligar para o diretor comercial financeiro e aí ele abrir uma exceção, ele vai avaliar tudo, aí ele avalia o custo, ele avalia o markup, ele vai avaliar a compra em si e aí ele vai autorizar. E aí entra na minha planilhinha. Venda tal, ordem tal, vendedor tal, vendeu a tal, o custo é tal, o markup 2,5. Aí esse vendedor, beleza, tá lá na lista. Aí daqui a pouco mais uma do mesmo vendedor, outra, 4 do mesmo vendedor, abaixo de 2, vamos botar assim. E aí esse indicativo ele me dá um direcionamento. Cara, esse cara não está trabalhando a venda corretamente, ele só está cobrindo o orçamento. Ele não está gerando valor.
E ele só está dando desconto. E aí é onde que eu entro, a gente entra com treinamento em cima desse vendedor. Mas se eu não tivesse indicativo, se eu não souber fazer isso, aí como funciona? Ele vai continuar, vai virar cultura dele. Ele fazia isso em outras óticas que ele passou. E aí, isso vai virar um vício. Então, o nosso controle em si é para isso. A gente controla a questão do markup em cima das lentes para a gente ter noção de quanto que está sendo o desconto, e eu tenho que ter a questão da precificação. Muitas das vezes pelo markup eu consigo entender que o preço final da lente ele está precificado errado, ele está abaixo. Eu tenho que aumentar essa lente para que eu tenha uma lente com um valor que cubra todos os meus custos e também uma margem para que, em casos excepcionais, eu consiga dar um desconto para fechar uma venda sem que eu tenha uma perda, que eu jogue esse valor lá embaixo. Então, olha como é que é importante. Olha como que isso vai impactar na questão da venda. Tem muita ótica com dificuldade de precificar. E aí o markup ele já consegue te dar esse direcionamento. Hoje em dia, o laboratório ele já te dá isso meio que de mão beijada. Já tem tabela já com o markup que você quer. A tabela é de acordo com o que você deseja na tua loja. Eu sou representante do laboratório. Tiago, eu quero vender a minha lente aqui com markup de 8. Beleza, teu público vai abraçar? É esse teu público? Beleza. Manda já a tabela já com valor de venda já no markup de 8. E aí eu já direciono meu planejamento com o meu gerente. Essa lente aqui desse laboratório, a gente vende o preço final com markup de 8 e a gente pode chegar até markup de 5. Abaixo disso, só com autorização. Olha só como que fica bem funcional. Então, é algo que a gente muitas das vezes vende, acha que está vendendo bem, principalmente em lentes Essilor, Zeiss, Roya. E aí quando você vai fazer essa análise de custo, a venda não valeu a pena. E aí de 10 eu vendo 6 dessa forma, cara, eu estou matando a empresa. Eu estou matando o lucro da empresa nas vendas. Então é algo que eu tenho que ter essa visão para que eu consiga melhorar os meus resultados, tanto no balcão como na gestão do gerente e na gestão do dono de ótica. Eu tenho que ter essa visão. Eu tenho que ter essa cultura e esse direcionamento para que a minha equipe siga esse caminho. Então, eu coloquei aqui esses 5 temas aí que eu acho importantíssimo. É algo que a gente coloca em consultoria. Todas as consultorias que a gente faz, que as óticas fazem, paga a gente faz essa análise primordial. E aqui eu estou dando de mão beijada para vocês colocarem em prática aí e já terem um direcionamento que vai elevar o patamar da ótica de vocês, vai salvar a ótica de vocês, e aí vocês vão ter uma gestão diferenciada. Pode ter certeza que quem seguir esses pilares, e eu vou além, eu quero convidar 10 gestores aí, ou dono de ótica, ou gerente, que querem se diferenciar,
que querem ter essa qualidade, querem ter esses processos dentro da ótica, eu vou convidar 10 gestores para a gente me mandar, você vai me mandar um direct e a gente vai alinhar e eu vou te passar esses passo a passo, como você implementar isso na sua ótica e a gente vai caminhar junto. Eu vou pegar na mão de vocês e vou ajudar vocês a melhorarem a ótica de vocês, essa parte de controle, e com certeza vocês vão me agradecer no final. Então, pode colocar aí no direct aí, quem tiver interesse na questão do controle, como controlar melhor a sua ótica, como melhorar os processos. Se foi válido aí, você encaminha aí para o seu amigo, para o seu dono de ótica, para o seu consultor, para o seu gerente, quem for, vamos espalhar essa live. E desde já, gratidão, agradeço a vocês por estarem aqui no tempinho de vocês. Com certeza eu creio que vocês tenham absorvido muita coisa. O nosso intuito aqui verdadeiramente é servir vocês, é ajudar com o nosso conhecimento, e eu acho que isso é uma troca, porque eu estando aqui eu também aprendo muito com vocês. Então, galera, agradeço aí esse tempo aí e tá feito o convite, tá bom? Espero vocês, até a próxima live. Um abraço.